Fala, galera! Nós na área. Só no quadradinho de 8. Chega de quadradinho de 8, pelo amor de Deus, não aguento mais. É a última aula de verbo. A gente fecha aqui, bonitão, lindo e olho na telinha que não tem muito papo hoje não, beleza? Hoje tu vai ficar carente, mas hoje é só telinha. Aí no fim eu mando um beijinho gostoso e dou aquela fugidinha. Valeu, um abraço. Não é abraço nada, Pestana, a parada acabou de começar. Vamos lá, olho na telinha, vai. Caraca, o Pestana tá doidão de orégano, não é possível, não. Então vamos lá. Transposição de voz passiva sintética para passiva analítica. Pestana, como é que eu passo da voz passiva sintética para passiva analítica? Bem, eu te ensinei a passar da ativa para passiva e agora eu vou te ensinar a passagem de passiva sintética para passiva analítica. Como é que a gente faz isso? Pois bem, observe só, conquistar-se-á a vaga ou não? Você vai perceber que na voz passiva sintética há um verbo transitivo direto acompanhado da partícula passivadora mais o sujeito. Esse sujeito continua sendo sujeito na voz passiva analítica. Você pega o verbo que está no futuro e coloca aquela estrutura que eu já te ensinei, formada por ser mais particípio. Lembra? Então, a vaga será... Por que será? Porque conquistar-se-á, o verbo está no futuro do presente. Então, você mantém o futuro do presente no verbo auxiliar. A vaga será conquistada por quem? É aí que está a brincadeira. O agente da passiva, na voz passiva sintética, como você pôde perceber, não existe. Beleza? Se ele não existe, na voz passiva analítica, ele vai ficar como? Vai ficar oculto, indeterminado. Assim como na voz passiva sintética, ele também é indeterminado. Beleza? Não existir é muito forte. Ele está indeterminado. Essa é a expressão correta. Então, na voz passiva analítica, ele também vai ficar indeterminado. A vaga será conquistada ou não? Observe que esta frase está na voz passiva analítica. Eu quero que você entenda o seguinte, de uma vez por todas. Se o cara perguntar para você sobre voz passiva sintética, a voz passiva sintética sempre tem a partícula passivadora ser. Se o cara perguntar sobre voz passiva analítica, sempre tem a estrutura verbo ser mais particípio. Não esqueça isso, fechamos voz verbal e agora é a hora do show das poderosas. Não, agora é a hora de fazer questão. Vamos lá? Só questãozinha novinha de 2013. Vamos que vamos? Vamos trabalhar? Então vamos lá. CESP, UNB, SERPRO, Analista 2013. Observe essa questão sobre verbo. Vamos lá. A correção gramatical do texto seria preservada caso o verbo permitir no segmento o que exige o desenvolvimento de um novo quadro conceitual e analítico que permita captar fosse flexionado no pretérito imperfeito do mesmo modo verbal, subjuntivo, permitisse. Em outras palavras, o cara está querendo saber o seguinte, se eu fosse trocar permita por permitisse, isso estaria ou não correto? Vamos analisar o contexto? Vamos lá. O que exige o desenvolvimento de um novo quadro conceitual e analítico que permita captar? Observe que isso aqui é um fragmento, tá? É óbvio que a frase era maior, etc e tal. Mas o que o cara está dizendo para você é o seguinte, a correção gramatical do texto seria preservada caso o verbo permitir fosse flexionado no pretérito imperfeito do mesmo modo verbal, subjuntivo. Isso está certo? Ou seja, o que exige o desenvolvimento de um novo quadro conceitual e analítico que permitisse captar, observe que
não dá para substituir o permita por permitisse? Por quê? Porque quando a gente usa o pretérito imperfeito do subjuntivo numa situação hipotética, isso faz com que ele tenha correlação verbal com o verbo no futuro do pretérito, do indicativo. Lembra? Portanto, o que teria que mudar aqui nesse fragmento entre colchetes para que eu colocasse o permitisse? Teria que ser assim, ó. O que exigiria o desenvolvimento de um novo quadro conceitual e analítico que permitisse captar, Então, observe que para eu ter a forma no pretérito imperfeito do subjuntivo, permitisse, eu teria que mudar o exige, que está no presente do indicativo, para exigiria, futuro do pretérito. Porque o futuro do pretérito mantém uma correlação com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Sendo assim, errada a resposta. Por que errada a afirmação? Por que, Pestana? Porque eu não posso ter correlação verbal adequada entre o presente do indicativo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo mantém correlação verbal com o futuro do pretérito. Já o presente do indicativo mantém correlação verbal com o presente do subjuntivo. Em outras palavras, exige e permita mantém uma correlação verbal. Exigiria e permitisse mantém uma correlação verbal. Só que a afirmação da banca não menciona essa mudança no verbo exigir, só menciona a mudança no verbo permitir. Portanto, gabarito errado. Próxima questão. A primeira questão foi de correlação verbal. E a segunda? Vamos ver? VUNESP, TJ São Paulo, escrevente 2013. Assinale a alternativa em que todos os verbos estão empregados de acordo com a norma padrão. Essa questão é uma questão em que trabalha a conjugação verbal. Observe a letra A. Enviaram o texto para que o revíssemos antes da impressão definitiva. Ele quer que você assinale a alternativa em que todos os verbos estão empregados corretamente, de acordo com a norma padrão. Observe, enviaram, eu enviei, tu enviaste, ele enviou. Nós enviamos, vós enviaste, eles enviaram. Terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo, conjugação correta. Enviaram um texto para que o revíssemos. Para que eu revisse, para que tu revisses, para que ele revisse. Para que nós revíssemos. Observe que revíssemos é o pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo rever. Portanto, tanto este verbo quanto este verbo estão corretos. A princípio, eu já quero marcar a letra A. Mas, pode ser que eu não tenha olhado com calma, pode ser que eu não tenha olhado corretamente. Então, vamos olhar a letra B. Não haverá prova do crime se o réu se manter em silêncio. Opa! Olha o erro aqui, logo de cara. Não haverá prova do crime se o réu se mantiver em silêncio. Porra, Pestana, que maldade, hein? O verbo manter é derivado do verbo ter. Lembra que eu falei sobre o verbo ver? Lembra que eu falei sobre o verbo ter? Que eu falei que cai direto em prova? Então, não é manter, não. Observe que vem uma conjunção antes, e quando vem uma conjunção antes, o verbo fica no futuro do subjuntivo e não no infinitivo. Portanto, se o réu se mantiver em silêncio. Afinal de contas, como é o futuro do subjuntivo do verbo ter? Se eu tiver, se tu tiveres, se ele tiver. Então, se o réu se mantiver. Beleza? Então, tem um erro na letra B. A letra B foi para as cucuias. Letra C. Vão pagar horas extras aos que se disporem a trabalhar no feriado. Opa! Aos que se disporem, não. Aos que se dispuserem a trabalhar no feriado. Note o seguinte, o verbo dispor é derivado do verbo pôr. Lembra que eu falei para você conjugar o verbo pôr? Olha aí, questão de 2013, meu camarada.
Então, vão pagar horas extras aos que se dispuserem a trabalhar no feriado. Aqueles que se dispuserem a trabalhar no feriado. Observe aqui que eu tenho um pronome relativo e não tenho uma preposição. Lembra que só estaria no infinitivo se tivesse uma preposição? E quando viesse uma conjunção, e agora uma informação nova, quando vier um pronome relativo, você vai colocar o verbo no futuro do subjuntivo. Então, como é que é o futuro do subjuntivo do verbo pôr? Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Portanto, aos que se dispuserem a trabalhar no feriado. Portanto, a letra C foi para as cucuias. Vamos lá, a letra D. Ficarão surpresos quando o verem com a toga. Opa, olha aí, cara, eu falei do verbo ver e eu falei para você tomar cuidado porque no futuro do subjuntivo a criança tem uma conjugação especial e você, a essa altura do campeonato, não pode pestanejar, meu camarada. Ficarão surpresos quando o virem com a toga. Lembra que eu falei para vocês? O verbo ver no futuro do subjuntivo, como é que a gente conjuga? Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Portanto, ficarão surpresos quando o virem com a toga. Verem está errado, o certo é virem. Futuro do subjuntivo do verbo ver. Cuidado, hein? Cuidado. Por favor. Então, a letra D, game over, né? Letra E. Se você quer a promoção, é necessário que a requeira a seu superior. Requeira a seu superior. Requeira é sacanagem. Não é requeira, cara. O verbo aqui está no presente do subjuntivo. Lembra que eu falei que o presente do subjuntivo do verbo requerer ele é formado da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo? Eu requeiro. Aí como é que fica no presente do subjuntivo? Presente do indicativo, primeira pessoa, eu requeiro. Presente do subjuntivo, que eu requeira, que tu requeiras. É necessário que a requeira a seu superior. E aí eu digo para você, olha para mim rapidinho, se liga só. Aí eu digo para você, todos esses verbos que estão aqui são verbos que caem direto em prova de concurso público. E são os verbos que estão naquela listinha. Quando eu dei aquela listinha de verbos e pedi para você conjugar, eu falei, estes são os verbos que mais caem em prova de concurso público. Lembra disso? Se você não se lembra, é porque você não está dando valor à aula de verbo. Beleza? Não encare isso como uma repreensão. Encare isso como um alerta. Liga o pisca-alerta, meu camarada, porque verbo cai todo ano a mesma coisa. As questões que eu estou colocando a cada fim de assunto são questões que ilustram aquilo que vem acontecendo direto em todas as provas de concursos públicos. As provas se repetem, as questões se repetem, são sempre a mesma coisa. Não é difícil acertar mais de 70% das questões de uma prova de língua portuguesa. Definitivamente não é. Você só precisa saber aquilo que realmente cai. E aquilo que realmente cai está sendo dito por mim a você. Leve em consideração aquilo que eu estou te dizendo. Beleza? Tranquilo? Então, olho na telinha, vamos que vamos, continuando a brincadeira. Mais uma questão, vamos lá. CESP-NB, TRT, Distrito Federal, Técnico 2013. Tudo cheirando a lei, tudo de 2013. Vamos lá. Como o texto trata de um evento que ocorrerá no futuro, o emprego do presente do indicativo em estão, o encontro terá a participação de ministros
Estão programados temas, Está em desacordo com as exigências gramaticais de correlação entre os tempos e modos verbais. Essa questão é interessante porque ela trabalha a noção de emprego de tempos e modos verbais e trabalha a correlação verbal, que tem tudo a ver. Não é por nada que eu coloquei correlação verbal logo depois de emprego de tempos e modos verbais, porque um assunto tem a ver com o outro. O que o cara está querendo te induzir ao erro aqui é o seguinte. Ele diz, como o texto trata de um evento que ocorrerá no futuro, isso aqui é uma afirmação. É um texto que trata de um evento que ocorrerá no futuro. Pô, Pestana, cadê o texto? Não é necessário recorrer ao texto para resolver essa questão. Aí o cara diz, como o texto trata de um evento que ocorrerá no futuro, o emprego do presente do indicativo em estão está em desacordo com as exigências gramaticais de correlação entre os tempos e modos verbais. Leia o que está entre parênteses. O encontro terá a participação de ministros. Estão programados temas... Observe que, de fato, eu tenho um verbo aqui no futuro, o que corrobora a afirmação da banca, ou seja, o texto trata de um evento que ocorrerá no futuro. Só que a banca afirma que o emprego do presente, estão programados, está em desacordo com as exigências gramaticais. Em outras palavras, o cara está dizendo que o estão está errado, que deveria ser estarão programados temas. Ou seja, temas estarão programados temas, em vez de estão programados temas. Só que essa afirmação da banca está errada. O gabarito é errado. Ué, Pestana, então está em acordo com as exigências gramaticais? Sim. Eu vou te dizer isso agora e eu espero que você não esqueça. Quando você diz assim, quer ver, ó? Viajo para São Paulo amanhã. Quando você diz isso, esse verbo aqui está no presente do indicativo. Só que a ideia que ele tem é uma ideia de futuro. É possível construir uma frase assim, viajo para São Paulo amanhã? Sim. Essa frase está correta. Ué, Pestana, você está querendo dizer que eu posso usar o presente do indicativo no lugar do futuro? Sim, você pode. Quando você diz viajo para São Paulo amanhã, você está querendo dizer viajarei para São Paulo amanhã. Só que quando você diz viajo para São Paulo amanhã, você transmite para quem está ouvindo que esse fato vai inevitavelmente acontecer. Então, você coloca o verbo no presente para enfatizar que um fato futuro vai acontecer. Então, quando o cara diz, o encontro terá a participação de ministros, estão programados temas, O verbo no presente do indicativo indica que esse evento futuro vai de fato acontecer, que está certo. Portanto, dizer que o uso do presente no lugar do futuro está em desacordo com as exigências gramaticais de correlação entre os tempos e modos verbais, isso está totalmente equivocado. Não há problema em usar o presente no lugar do futuro. Beleza? E vamos para a última questão da FCC, a queridinha, né? A banca, assim, queridinha ou odiada pra caramba, mas vamos a ela. FCC, TRT Rio de Janeiro, em homenagem à minha cidade maravilhosa, nada contra as outras cidades, até porque eu não conheço todas. Então, FCC, TRT Rio de Janeiro, técnico de 2013, banca FCC 2013. Vamos lá, é agora, questão de voz verbal, todo maledetto ano cai na prova. FCC igual a voz verbal, beleza? Vamos lá. Aquelas que um observador pode vislumbrar a partir do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, observe o seguinte. Transpondo-se a frase acima,
para a voz passiva, a forma verbal resultante será... Vamos procurar a forma verbal, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui pode vislumbrar. Aquelas que um observador pode vislumbrar a partir do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. O cara quer que você transforme pode vislumbrar, que está na voz ativa, para a voz passiva. E você está careca de saber que, para você passar para a voz passiva, quando se tratar de uma locução verbal, você vai pegar o verbo auxiliar, vai repetir. Vai pegar o verbo ser e vai colocar na mesma forma nominal do verbo principal. Se o verbo principal está no infinitivo, o verbo ser ficará no infinitivo. Então vai ficar pode ser, deixa eu só apagar aqui para abrir um espaço, senão eu não vou conseguir escrever. Pode ser e repete o verbo só que no particípio, formando o ser mais particípio. Pode ser vislumbrado. Eu estou desconsiderando a concordância, tá? Agora vamos olhar para a concordância? Vamos lá. Aquelas que um observador pode vislumbrar. Ou seja, um observador pode vislumbrar o quê? Aquelas que um observador pode vislumbrar. Um observador pode vislumbrar aquelas. Tudo bem que esse trecho é retirado de um texto maior, e aí você saberia quem são aquelas, ou o que são aquelas, etc. e tal. Mas para resolver essa questão, você não precisa recorrer ao texto. Afinal de contas, quando eu quero passar uma locução verbal da ativa para a passiva, eu faço o que eu acabei de fazer aqui. Só que esta questão era interessante porque ela trabalhava concordância verbal, ao mesmo tempo em que ela trabalhava voz verbal. Olha que bacana. Um observador pode vislumbrar aquelas, ou aquelas que um observador pode vislumbrar. Eu estou colocando só na ordem direta para facilitar a tua vida. Um observador pode vislumbrar aquelas equivale a aquelas. Ficaria como isso aqui? Aquelas podem... Ah, Pestana, então não é pode, é podem. Sim, é podem, para concordar com aquelas. Olha que bacana, essa questão de voz verbal que trabalha com concordância. Aí você vai pegar o verbo ser, vai colocar no infinitivo, porque o verbo principal está no infinitivo, vai pegar o verbo vislumbrar e vai colocar no particípio. Aquelas podem ser vislumbradas. Ah, Pestana, interessante, o particípio vai concordar em gênero e número com o termo a que estiver se referindo, no caso, aquelas. Exatamente. Ah, então não é vislumbrado aqui, é vislumbradas? Sim. Eu não tinha colocado antes para depois falar da concordância. Então, a resposta é: aquelas podem ser vislumbradas por um observador. O que o cara quer é que você marque a opção em que eu tenho essa construção aqui, ó. Podem ser vislumbradas. Gabarito, letra A? Não. Gabarito, letra B? Não. Gabarito, letra C? Sim. Esta é a resposta. Por que pode se vislumbrar estaria errado? Aquelas que um observador pode se vislumbrar. Porque daria a entender que o observador pode vislumbrar ele mesmo. Ou seja, esse C dá uma ideia de reflexividade. O cara está pedindo para passar para a voz passiva. Ele até bota em negrito, passiva. Beleza? E podem vislumbrar seria a estrutura de voz ativa. Observe, pelo amor de Deus, por favor, escuta o que eu vou te dizer. Vamos supor que você tenha 10 segundos para resolver essa questão antes de entrar para o cartão resposta.
você só poderia ficar em dúvida em duas opções. Duas. Na letra A e na letra C. Porque só a letra A tem o verbo ser mais particípio e a letra C tem o ser mais particípio. E aí você teria que ter uma percepção, obviamente rápida, né? Para sacar que ambas as opções têm a voz passiva. Mas só a letra C estaria correta pela questão da concordância. Podem, plural, concordando com aquelas, e vislumbradas no feminino plural, concordando com aquelas. Beleza? Você teria que olhar rápido aí a questão da concordância. Mas você ficaria entre a A e a C. E aí você marca C de Cristo e seja feliz. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Meu nobre, deixa eu falar com você olhando nos seus olhos. Terminei verbo, game over, aula que vem eu entro em sintaxe, assunto novo e ar novo, né? A gente vai respirar outras coisas. Bacana? Beleza? Brasil, fui. Beijinho no coração. Ui!